Como diferenciar o colonialismo do neocolonialismo? Obrigado pelos R$10, Aline Mariano. Se você quiser uma dica de leitura, o livro Neocolonialismo, Fase Final do Imperialismo, do Kwame Nkrumah. O neocolonialismo vem numa etapa no qual o imperialismo e o colonialismo já estão altamente desenvolvidos. O que é o neocolonialismo? Eu costumava achar que neocolonialismo era o colonialismo da década de 70 do século XIX. Porque nós tivemos uma onda de colonialismo no século XVI, partindo do século XV, a partir do XVI ficou bastante intensa, e depois nós tivemos uma nova onda de colonialismo a partir da década de 70, a partir da Conferência de Berlim. Eu achava que neocolonialismo era isso. Partilha da China, partilha da África, corrida pela Ásia, corrida pelo Sudeste Asiático. Não é isso. O neocolonialismo é uma etapa do colonialismo no qual não é mais necessária a ocupação física da potência colonial na sua colônia. Ou seja, essas colônias são controladas só a partir de aparelhos burocráticos, a partir de golpes de Estado, a partir de representantes marionete, a partir de controle cambial, a partir de controle do capital dentro. É uma colonização financeira. Por que ela existe? Porque ela é mais barata. E por que ela surge particularmente na década de 50, 60, assim, né? As raízes são mais antigas, mas por que o colonialismo entra? Imaginem o seguinte, gente. Para haver exploração imperialista, é necessário haver Estado Nacional. O Estado Nacional é uma configuração necessária para a exploração imperialista e, por conseguinte, para a exploração capitalista. Boa parte dos estados em África não eram estados nacionais. Eram estados que se configuravam de formas distintas dos estados nacionais. Ou seja, o colonialismo entra em África, ocupa aquele território e constrói um aparato burocrático típico de um estado nacional na sua colônia. Então, funda fronteiras geométricas, funda centros administrativos, cria toda uma rede de comunicação e de burocracia. Assim, quando esse aparato está imbuído nessa sociedade colonial, é possível materialmente essa colônia deixar de ser ocupada pela metrópole, mas continuar sendo controlada por ela de fora. Ou seja, o neocolonialismo vem no momento que ele é possível e ele vem porque ele é mais barato, ele vem porque ele é mais lucrativo. Só que ele só vem quando ele é possível. Porque antes da formação de uma configuração de Estado nacional em determinados territórios, ele não era possível. A colonização vem, funda essas fronteiras, e é por isso que vocês veem a fronteira da África toda geométrica. Essas fronteiras foram criadas pelo colonialismo. Entenderam? E eu li isso no livro do Kwame Nkrumah. O Kwame Nkrumah descreve todo esse processo e descreve todo o processo de, por exemplo, saída da metrópole francesa da África, mas ainda o controle. Eu dou um exemplo de controle neocolonial. O franco CFA. Gente, a moeda utilizada nas entre aspas, ex-colônias da África, da França, né? Ex-colônias francesas da África, é uma moeda emitida em Paris. É o franco colonial. Isso dá imenso poder econômico da França sobre os países da África. Isso é uma das características do neocolonialismo. Entendem? Só que aí vocês imaginam, antes do colonialismo francês em África, boa parte desses países, boa parte desses estados, sequer usava moeda fiduciária, sequer usava dinheiro. Alguns usavam troca em espécie, alguns usavam concha, por exemplo, que era uma forma de unidade de conta que eles usavam lá. Então, para você conseguir colonizar financeiramente um país, você precisa primeiro financiarizar esse país. Então, eles constroem esse aparato burocrático, imbuem na economia a utilização da moeda fiduciária, e depois se retiram e controlam por fora. É assim que funciona o neocolonialismo. Não sei se eu me enrolei muito, mas acho que deu para entender. Tem algumas categorias que são imprescindíveis para qualquer marxista, gente. Eu sempre digo isso. O que é Estado-nação? Para isso eu indico o livro do Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Eu indico também o Marxismo e a Questão Nacional do Stalin. São dois livros fundamentais. Entender imperialismo, aí eu indico o livro do Lenin. Imperialismo, etapa superior do capitalismo. Colonialismo, eu indico o livro do Losurdo, Colonialismo e Luta Anticolonial. E neocolonialismo, eu indico o livro do Kwame Nkrumah, Neocolonialismo, Fase Final do Imperialismo. Fica aí a dica desses 4 livros. São 4 elementos que qualquer marxista tem que entender para entender política internacional.